agora pode crer. Depois deixar o menino já vem. Você se que é irresponsável e não sabe o que quer. Quem diz? Há um homem desse mundo que não sabe o que é que não sabe dar valor Eu a acho uma que mulher. é. Aí vem a segunda para você, mulher, e sem coração, e não é mais. Eu sou seu pai e a você tá vendo espelho e não quer me obedecer. Case que você mais tarde vai saber que eu vivo nesse mundo pra você. Case que você mais tarde vai saber que eu vivo nesse mundo pra você. Pede para dar São Forte, eu estava fora. Diretamente de Flórida, aqui da Rio Grande, da família aniversário da Renata Celestina Birunga.